No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês experiências minhas que me levaram a viver situações que eu não precisava ter passado se alguns elementos tivessem aparecido na minha história, se algumas pessoas, se algumas palavras tivessem sido lançadas e eu tivesse praticado aquilo que deveria ter me sido ensinado. E eu vou compartilhar aqui com vocês, e eu sempre faço esses vídeos pensando que eu estou falando com as minhas filhas, porque é um projeto que Deus colocou no meu coração, desenhou no meu coração, de educar e de falar e de trazer a palavra do Senhor como se eu estivesse educando alguém, né, que vai chegar depois. Eu não sei se vocês conseguem entender esse sentimento, mas é algo que eu estou compartilhando com vocês da minha vida pessoal. Então, nesse vídeo, eu queria trazer essa clareza de pensamento. Eu não sei se você sabe, mas eu já falei em vídeos anteriores aqui no canal que eu nasci em berço evangélico, que eu tive, né, uma experiência com Deus muito nova, mas eu não consegui desenvolver uma intimidade muito próxima com o Espírito Santo durante alguns pontos da minha vida. Então, tinha momentos que eu era muito acessível e muito acessada pelo Espírito Santo, e no decorrer da caminhada, período de adolescência, de juventude, de rebeldia, de não entender a religiosidade da igreja da qual eu fazia parte, e discordar de muita coisa, né, que era passado, né, as pessoas passavam pano em situações. Isso acabou me levando para um lugar de desistência mesmo da fé. E hoje eu vejo que era uma desistência mesmo da fé, do plano de Deus, por não compreender, por não ter alguém para me guiar, para ser o meu aio, né? Como antigamente a gente tinha, né? Essa questão de ter um guia que pegava na mão da criança e ia conduzindo essa criança. E isso me fez, nessa soma de fatores, resultou numa vida totalmente de uma fé morta. Mesmo eu tendo tudo decoradinho na minha cabeça, na minha mente, do que era o certo, do que era o errado, da presença de Deus, que é como era importante, tudo isso, eu não sabia como fazer. E hoje eu queria trazer para você que talvez esteja passando por essa situação de não saber em que ponto se está na fé e lançando dúvidas, e às vezes você se sente oscilando de presença do Espírito Santo e períodos de deserto, de uma secura espiritual. Eu queria trazer para você duas coisas que agora eu entendi, depois de estudar muito, depois de ter muito tempo de oração, depois de conviver com outras amigas de Jesus ou amigos de Jesus que estão firmes. Eu preciso te falar uma coisa. É perfeitamente normal a gente ter esses momentos de luta, esse momento, esse sentimento de abandono, sentir-se que não está acontecendo nada na vida, e sentir-se abandonado, isso vai acontecer, porque infelizmente ou felizmente ainda estamos em carne. Apesar de nós sermos três coisas em uma só, nós somos espírito, mas estamos ainda habitando na carne. Então a gente ainda não está na plenitude de tudo, né? A gente ainda não está vivendo nessa plenitude que nós só vamos alcançar no céu com o nosso corpo transformado. Mas, apesar da gente ainda estar vivendo na carne, a gente precisa lutar com as armas certas para combater pensamentos, ideias e sugestões que Satanás tenta a todo instante colocar na nossa mente. Então, o normal que eu digo é isso, é normal que aconteça esse período de você gerar uma dúvida de quanto a ser amada por Deus, a ser aceita por Deus depois de pedir perdão. Será que Deus realmente vai me aceitar porque eu pequei, porque eu me desviei uma conduta minha, eu não deveria ter ido para tal lugar e eu fui, eu não deveria ter conversado tais conversas e eu conversei, e aí agora eu me arrependo, peço perdão, e é isso? Não, eu acho que Deus não vai me aceitar. E esse padrão de pensamento é algo que eu lutei durante toda a minha adolescência e durante a minha juventude, de realmente quebrar e de pedir, Senhor, não existe no padrão de Deus, uma hora eu te amo, outra hora eu te odeio, outra hora eu te amo, outra hora eu te condeno, outra hora você serve para o chamado, para o propósito, outra hora você não serve. Deus não é inconstante. Essa característica da inconstância, ela é totalmente humana. Essa é a nossa parte da relação. E precisamos entender mesmo, sabe? De se compreender e se enxergar.
como ser humano, quem eu sou em Deus, quem o Senhor é para mim, quem é Deus no padrão, né, no complexo do universo, como sentir a presença de Deus, o que significa de fato a cruz e a justificação dos nossos pecados. Esse entendimento é um conhecimento que agrada muito ao Senhor e que vai evitar de você errar e se enveredar por outras vertentes, outros caminhos, e de estabelecer esse padrão errado na sua cabeça, de que você não serve mais, de que você não é santa o suficiente, que você tem um coração muito sujo para ser limpo, porque você viu o que não deveria ter visto, você conversou o que não deveria ter conversado, você foi influenciada e não influenciou. E a normalidade que eu disse é essa, porque vai acontecer. As provações, elas realmente são para provar o que nós estamos consumindo e exteriorizando quando a luta vem. Uma provação, ela tira o melhor ou o pior de nós. E eu quero passar para você que o importante de tudo é que você não desista de buscar a presença de Deus, mesmo quando você se sentir indigna. Mesmo quando você sentir que tudo que você pensou, fez ou disse, você se irou e às vezes lançou uma palavra contra seu pai, contra sua mãe, ou você se omitiu de fazer o bem, você poderia ter ajudado alguém, você não ajudou, podendo fazer, que é pecado, né? E tantas outras situações de ferir a presença do Espírito Santo em nós não podemos pegar tudo isso e falar assim, pronto, agora eu não tenho mais jeito, agora. Lembre-se que na nossa vida, como eu disse, somos espírito que habita no corpo, nós vamos ser tentados. E o tempo todo Satanás vai tentar trazer condenação sobre a nossa vida. Quem traz condenação para ficar o tempo todo lembrando para você o que você fez, o que você deveria ter feito e que agora não tem mais jeito, você pode ter certeza que esse é um pensamento satânico contra a sua vida. Satanás, ele não dorme. Ele não dorme. E ele vai tentar de todas as formas trazer para sua mente o quão indigna, suja, perversa você é. E outra coisa, pensar também sobre outras pessoas, a respeito do seu semelhante, que também está ali, né, levando a cruz e andando, tomando a cruz e seguindo a Cristo, também está no mesmo caminho para alcançar a salvação. Você começa a se tornar aquela pessoa que tem os olhos maus, que começa a olhar a maldade em tudo, em todos, começa a querer ser Deus, né, sem intencionalmente dizer ser Deus, ao tentar sondar as intenções do coração da pessoa. Gente, a gente precisa organizar os nossos pensamentos, a gente precisa ler a palavra de Deus, aplicar no nosso pensamento. Aí a palavra de Deus vai fazer uma faxina, vai colocar cada coisinha no seu cômodo, como um armário bagunçado mesmo, e vai colocar cada coisa no lugar. E aí a gente começa a ter uma clareza do panorama da nossa vida, do panorama do que Deus quer para a igreja. Aí a gente vai vendo, né, ler a palavra de Deus e ver pessoas que erraram, comunidades que erraram, tiveram ali, né, a colheita, porque o homem ele colhe aquilo que ele planta. Porém, tiveram misericórdia do Senhor, foram renovados. Você vai vendo que a palavra de Deus sempre traz uma solução, sempre traz um escape, como se repete em várias partes da Bíblia, né? Que se você se humilhar e você clamar e se arrepender, o Senhor ouve e Ele perdoa e Ele sara a terra. Então existe em nós essa tendência de deixar Satanás ter uma voz maior do que a voz de Deus. E aí a gente desiste. É sério, eu vejo tanta gente com chamados tão poderosos, tão lindos, seja ele qual for, dons. Não estou só falando da palavra, do dom de língua, estou falando de outros dons que a palavra de Deus traz. E a pessoa não desenvolve aquilo porque ela fica estagnada, como se as palavras de Satanás fossem setas que paralisam a pessoa. Imagina aí uma pessoa toda rodeada por setas que entraram. As setas que ela foi dando brecha para pensamentos e padrões de pensamento errados. E essas flechas agora feriram e elas estão presas. E elas não vão conseguir se mexer.
Precisa que venha a palavra do Senhor, que é uma espada, e ela quebre todas as flechas. E aí vem o Espírito Santo, tira, sara a ferida, limpa a ferida. E aí você se sara e você se ergue e você volta a ter um padrão de pensamento dos céus, vivendo realmente aquilo que está escrito, aquilo que diz a respeito dos nossos pensamentos, que devem ser bons, puros, se há algum louvor, se há alguma fama. Isso deve habitar o seu pensamento, para que você não acredite nas mentiras de Satanás. Satanás, ele é um derrotado. Satanás, ele já está condenado. Deus, ele está vendo o futuro daqui de cima, ele não está vendo na nossa visão, que é linear, sabe? A gente vê no máximo, até aqui. Deus está vendo o infinito, ele está vendo de cima toda a situação, não é só da sua vida, é de tudo. E as promessas do Senhor, elas são para todo aquele que crê em Jesus, e o aceita, e o serve, e o tem como amigo. Então, Satanás sabe do que está em jogo. Ele também é poderoso, só que ele não é mais poderoso do que o nosso Deus. Ele não tem mais poder do que Deus. Então, nenhum medo e nenhuma palavra de condenação pode ser maior do que a palavra de libertação que Deus lançou sobre a sua vida. Então, hoje eu queria orar com vocês, com você, para que o Senhor não te deixe viver e você escolha não entrar por essa porta. Para que você se lembre que o Senhor é com você e o Senhor tem amor por você. E nada pode separar a gente do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, seres celestiais, nem principados, nem potestades, que são essas forças dominadoras que estão nos céus e que atuam contra a igreja do Senhor. Nem a morte e nem a vida. Nada pode separar a gente do amor de Deus, que está em quem? Em Jesus. O amor de Deus que está em Cristo. Então, você acessando Cristo, você vai ter o amor de Deus sobre você. Eu sei que muitas pessoas não têm as mesmas... Eu sei que nós não temos as mesmas guerras. Cada um vai enfrentar uma batalha diferente. Mas de tudo que eu já vivi, eu acabo vendo que realmente as batalhas, elas se resumem muito à batalha da mente. Quem fala muito sobre batalha da mente é a Joyce Meyer. E foi através da Joyce Meyer, em 2017, 2016, que eu comecei a assistir os vídeos dela, e eram pregações totalmente calmas, tranquilas, era uma coisa tão dia a dia, sabe, sobre a vida diária, e aquilo foi me curando. O Senhor foi, através da vida dela, experiências dela, e da palavra que o Senhor, e da unção que Deus derramou na vida dela, para me fazer entender no mundo, me encontrar, como que eu tô, o que Deus quer. E foi muito gratificante poder conhecer e comer do fruto que a árvore Joyce Meyer estava dando para nós. Todas as mulheres, na maioria do público dela é feminino, que estavam ali comendo aquele fruto e que saciou, sabe? Porque era o próprio pão da vida, era Jesus sendo trazido por nós, através de vídeos, através de mensagens. Então, o meu foco hoje contigo é para que você confesse os seus pecados, você vá para o seu quarto, você fala: Deus, me mostra tudo que eu tenho pensado, que não tem te agradado, que não tem glorificado a obra de Jesus na cruz, e tudo que eu tenho permitido e dado legalidade na minha vida, eu me arrependo e eu repreendo em nome de Jesus. E eu fecho todas as brechas que eu mesma abri agora. Agora, em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus está sobre a minha mente, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. E eu não vou deixar que nenhum pensamento contrário roube aquilo que Jesus garantiu na cruz do Calvário. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada que tem duas pontas, dois gumes. E ela penetra na divisão da alma e do corpo,
das juntas e medulas, discernindo pensamentos e intenções do coração. Pega a tua palavra agora, Senhor, e eu aplico na minha vida e ela fará esse efeito agora em nome de Jesus. Que os meus pensamentos e padrões de pensamento sejam apenas do céu, sejam apenas aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é limpo, aquilo que é justo, aquilo que tem boa fama. Isso vai habitar o meu pensamento de agora em diante, em nome de Jesus. Faça essa oração e repita todos os dias, todas as vezes que você lembrar, declarando a palavra mesmo, a Bíblia. Então leia a palavra, leia Filipenses, leia o capítulo 4 inteiro de Filipenses e você vai ser renovada, você vai começar a entender. E faça a sua oração de arrependimento, de confissão mesmo, de abrir a boca, não é para orar em pensamento não. Ora falando com a sua boca, para que o mundo espiritual ao redor veja o seu posicionamento. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até a próxima.